Gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui na Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero já te agradecer a você que já está nos acompanhando e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no nosso canal. Pedir que você se inscreva, ative o sininho, para que você possa estar recebendo as notificações das mensagens todos os dias que irão abençoar a sua vida. E nós já estamos com Orando com Intensidade. Todas as quinta-feiras às 20 horas, nós estamos num ao vivo, simultaneamente, nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook, num clamor, num momento de oração, no momento onde nós estamos colocando a nossa fé em ação, junto com você, por aquela causa que você já perdeu a esperança, aquela causa que você já perdeu a fé, e queremos juntos unir a nossa fé, clamar ao Senhor para que o milagre venha acontecer na sua vida. Amém, meu querido? Todas as quinta-feiras, às 20 horas, no ao vivo, aqui no canal do Intensidade com Deus. Amém? O Orando com Intensidade. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, meus queridos, está lá no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, onde a palavra do Senhor diz assim: Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, ou meu mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém, meus queridos? Amém? Meus amados, o que essa palavra ela ardeu em meu coração, que o Senhor falou comigo. Eu quero falar a respeito desse homem, de Bartimeu. Esse homem que ele era chamado, sempre ele era chamado como o cego. Sabe, pessoas que tinham esse tipo de deficiência visual, nesse tempo de Jesus, normalmente eles não tinham nenhum tipo de ajuda do governo, nenhum tipo de amparo, né? Um amparo a esses deficientes foi acontecer mais ou menos quando surgiu uma lei em 1600, que amparava os deficientes. Sabe, então até esse tempo, os cegos eles viviam de esmolas, de caridade. Eram pessoas que sempre ficavam pelos caminhos, onde eles necessitavam de ajuda. E Bartimeu não era diferente. A palavra relata que quando Jesus, eles e seus discípulos e uma grande multidão estavam saindo da cidade, deixando a cidade, pelo caminho estava Bartimeu. Sabe, pelo caminho estava Bartimeu, e nós vamos entender que Bartimeu, ele era um cego, mas porém, nós entendemos que toda pessoa que tem uma deficiência visual, ela desenvolve muito bem a audição dela. Então, Bartimeu, nós podemos entender que ele já devia ter ouvido de Jesus. Jesus, nesse tempo aqui, ele já era um homem com uma popularidade muito grande. Sabe, Jesus, ele já estava... Sabe, a fama dele já tinha chego em diversos lugares. Então, quando Bartimeu, ele ouve que Jesus estava chegando, ele diz: olha, é o momento, é a minha oportunidade, é o momento que
eu sair desse estado de miséria, se esse Jesus que cura, que esse Jesus que restaura, que esse Jesus que salva, que faz milagres, Ele pode mudar a minha situação, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode fazer eu voltar a enxergar. E Bartimeu, quando ele percebe que a multidão começa a se aproximar dele, porque eu creio que existia uma multidão em volta de Jesus, porque quando Jesus chegava em um determinado lugar, as pessoas iam muito em cima dele, uma multidão em cima do nosso Senhor Jesus, para querer tocá-lo, sabe, para poder ouvir uma palavra, para ser curado. Então era uma multidão que estava próximo dele, e aquele alvoroço cada vez mais, sabe, cada vez mais aumentando e cada vez mais aumentando. E eu fico pensando aqui, Bartimeu ouvindo, Jesus está chegando, o meu tempo está chegando da minha cura, está chegando, o meu milagre está chegando. E Bartimeu, quando ele percebe que a multidão já está próximo dele, ele começa a gritar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí muitas pessoas começam a repreender ele severamente para que ele se calasse. Sabe, começam a falar, cale-se, deixe o mestre passar. Deixe o mestre, pare de estar gritando, não incomode o mestre. E ele começa a gritar cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós vamos ver que a fé daquele homem, ele sabia que aquele era o momento da sua cura, que aquele era o momento do teu milagre acontecer. Mas o que eu quero falar com você nesse dia, meu querido, eu não quero falar dessa cegueira de Bartimeu, não. Eu quero falar de algo muito importante. Sabe, quando existem pessoas, normalmente vai aparecer pessoas em sua vida, no momento em que você às vezes necessita de uma ajuda, no momento em que você está passando por um momento de dificuldade, um momento que você está atravessando uma crise, um momento que você está vivendo um momento de sofrimento, um momento de enfermidade na sua vida. E muitas vezes você começa a clamar ao Senhor, e você começa a orar ao Senhor, e existem pessoas que chegam perto de você e começam a tirar a sua fé, e começam a te desanimar, para que você pare de orar, para que você pare de clamar ao Senhor, porque muitas vezes você já está vivendo anos e anos, você está já com essa enfermidade, você está atravessando essa crise, você está vivendo nessa miséria, há muito tempo você está clamando e o milagre não está acontecendo, e muitas pessoas tendem a chegar perto de você, assim como essa multidão que estava ali, fazendo Bartimeu calar, repreendendo ele, sabe, querendo apagar o fulgor, o brilho do Espírito Santo, sabe, fazer com que Bartimeu parasse de clamar ao Senhor. E muitas pessoas, elas querem fazer isso em nossas vidas. No momento que você está ali clamando ao Senhor, sabe, derramando toda a sua angústia, a tua ansiedade, lançando aos pés do Senhor Jesus, sabe, chega pessoas muitas vezes para te desanimar, sabe, falar que não tem jeito, falar que isso que você está vivendo é consequência de algo que você já fez. E Bartimeu estava ali, clamando ao Senhor, sabe, sabendo que aquela ali seria a oportunidade dele mudar de vida, da vida dele ser transformada, dele ter uma dignidade. Porque, amados, você viver de esmola, você viver de caridade, de ajuda, sabe, ninguém quer viver dessa maneira. Você quer ter uma condição ao qual você possa, sabe, com as suas forças, conseguir suprir as suas necessidades. E Bartimeu, ele estava querendo mostrar que ele podia fazer isso, que Bartimeu, ele tinha, sabe, que ter essa esperança,
Ele tinha que ter isso dentro dele, e isso ardia, porque quando ele ficou sabendo que Jesus estava vindo, ele ficou esperando Jesus passar. Sabe, quando Jesus passou, ele não se calou, mas ele colocou a fé dele em ação. Ele começou a gritar e clamar cada vez mais alto. Muitas vezes aquelas palavras que tentaram desanimar ele, que tentaram calar a voz dele, aquilo foi um impulso para que ele clamasse mais alto. Quantas vezes nós, diante de situações de adversidade, nós nos calamos, nós paramos de orar, nós paramos de clamar ao Senhor, e nós vamos ver que através do clamor de Bartimeu, o Senhor Jesus ouviu ele, mesmo em meio a uma multidão que gritava, uma multidão que o apertava, uma multidão que o tocava. Ele conseguiu ouvir o clamor de Bartimeu. E quando ele ouviu o clamor de Bartimeu, ele viu a fé daquele homem e falou para os seus discípulos: chamai-o. E o que eu quero falar para você nesse dia está aqui nesse verso 49, que diz assim: e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Eu quero falar para você nesse dia. Eu não sei quais são os problemas que você tem vivido, que você tem passado. Eu não sei quais são as crises que você tem acontecido na sua vida. Eu não sei se você está passando por uma crise de identidade, uma crise existencial. Não sei se você está passando por uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise no seu relacionamento. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você já perdeu a esperança de clamar. Eu não sei se as pessoas já falaram para você que a sua vida vai ser sempre você viver nessa miséria, viver dessa maneira, sabe, dependendo de ajuda das pessoas, dependendo de caridade. Eu não sei se as pessoas falaram que essa enfermidade que você está é para a morte, que é para você desistir, abandonar tudo. Tentaram te desanimar, tentaram fazer você perder a sua fé, mas eu quero dizer para você: o Mestre te chama. O Mestre te chama. Então levanta-te. Levanta-te nesse dia. Levanta-te nesse dia e faça como Bartimeu. Bartimeu, quando ele se levantou, ele pegou a sua capa, lançou para o lado. Aquela capa, sabe, ela demonstrava que ele era uma pessoa humilde, uma pessoa, sabe, que não tinha recursos. Aquela capa mostrava que ele era um pedinte, que ele era um mendigo, que ele necessitava de ajuda. E ele diz: não, essa capa ela não me pertence mais. Ele joga para o lado, porque ele tinha certeza que Jesus iria mudar a vida dele. E hoje chegou o dia de você jogar essa capa para o lado, essa capa da miséria, essa capa dessa crise no seu casamento, sabe, essa crise financeira que você vive, essa crise espiritual que você está vivendo. Chegou o dia de você lançar fora essa capa e acreditar que Jesus vai mudar a sua vida, que Jesus está aí diante de você nesse momento. Não pare de clamar, não perca a sua fé. Fale para Jesus, assim como o cego Bartimeu falou para o Senhor Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: mestre, que eu volte a enxergar. Fale para o Senhor Jesus o que você quer que Ele te faça. O que você quer que Jesus mude na sua vida? O que você quer que Jesus transforme na sua vida? O que você quer que Jesus Ele tire, Ele arranque da sua vida? Fale para Ele. Se você quer que Ele transforme o seu casamento, fale para Ele. Se você quer que Ele te tire das drogas, fale para Ele.
Se você quer ter uma vida longe da imoralidade sexual, fale para Ele. Se você quer que Jesus, Ele te tire desse meio de corrupção, fale para Ele. Jesus tem o poder para mudar a sua vida. O Senhor Jesus só quer que você fale para Ele, que você confie nele. Assim como Bartimeu falou, Rabone, ele diz, meu mestre, porque ele sabia que Jesus iria mudar a vida dele. Nós não podemos chegar diante do Senhor Jesus achando que Jesus não pode mudar, achando que o seu problema é muito difícil, que o seu problema é impossível de ser resolvido. Não, meu querido, não. O Senhor Jesus, Ele quer que você vai até Ele quando Ele te chamar, e que você apresente as suas dores a Ele, que você apresente a Ele as suas necessidades, que você apresente a Ele, sabe, as suas impossibilidades, porque Ele tem o poder, Ele tem autoridade, e nada é impossível para o nosso Senhor Jesus estar realizando. E Jesus diz, vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Só depende de você, meu querido, para você mudar de vida, para você ter a sua vida transformada, para você ter aquilo que te aflige, para que você ter aquilo que está, sabe, tirando a tua paz, para você, sabe, ter a sua cura, o teu milagre na sua vida. Só depende de você, depende da sua fé, depende de você acreditar que o nosso Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua vida, e nesse dia Ele está te chamando e Ele quer mudar a sua história. Ele fala para você, a tua fé te salvou. Então, meu querido, faça como Bartimeu. Não pare de clamar, não importa as circunstâncias, as adversidades, as pessoas que irão se levantar ao seu redor, tentando fazer você calar, tentando desanimar você. Creia, não perca o foco, leve os teus olhos ao Senhor, porque é de lá que virá o teu socorro. Amém, meu querido? Amém? Eu quero grandemente agradecer a você, que você está nesse momento ouvindo essa palavra, que essa palavra ela possa ser uma boa semente, que venha germinar, que ela venha crescer e ela venha dar fruto na sua vida, em nome de Jesus. Fique em paz e que Deus abençoe.